qual foi melhor? O Flamengo de 2019 ou o Flamengo de 2025? Cara, eu confesso que eu sou fã do trabalho que o Jorge Jesus fez aqui em 2019, e eu acho que ainda o mais assim, grandiosa que tenha sido as vitórias do Felipe Luiz aí, os títulos, eu ainda acho que o Flamengo de 2019 foi uma coisa assim, diferente de tudo que eu já tinha visto no futebol. Assim. Acho que o futebol de 2019 do Jorge Jesus foi melhor do que esse futebol do Felipe Luiz. É a minha opinião, né? O seu, Rodrigão, o que você acha aí, Rodrigão? Eu vou dar uma resposta aqui, mas vou lançar uma polêmica também, de volta para vocês aí. Eu acho que o time de 2019 é melhor. Só que é o seguinte também, aí eu acho que tem que entrar na discussão isso também, a gente fala pouco disso. Eu acho que o time, por exemplo, o Felipe Luiz pegou adversários mais complicados. Por quê? Porque eu acho que o Flamengo de 2019 mudou um pouco o futebol brasileiro em relação aos outros times. O Flamengo ganhou daquele jeito, principalmente o brasileiro, né? Libertadores também, mas eu estou dizendo o brasileiro em pontuação. Aí, só que, você pegava ali, tinha um Santos do São Paulo, não era lá isso tudo. E não tinha ninguém depois. Tinha bons times, mas não. Eu vejo hoje, por exemplo, o Palmeiras é um time bem mais complicado de você ganhar um campeonato dele do que o próprio Palmeiras na época e o próprio Santos. Mas por culpa até do... Culpa não, o responsável disso tudo foi o Flamengo Jorge Jesus. Porque o Flamengo teve aquela campanha e forçou os outros times, principalmente Palmeiras, outros times ali, o próprio Cruzeiro agora, a ter melhores times. Por isso que é difícil falar. Para mim foi o de 2019, mas é complicado, cara. Eu também acho. Rodrigão, eu queria citar também. Eu queria citar uma coisa aqui também, Rodrigão. Uhum. Na época, eu acho que assim, o River Plate, por exemplo, era um time mais forte do que é hoje. Então, assim, a gente tinha alguns times. Tudo bem que os brasileiros não chegaram tanto ao nível do que o Jorge Jesus apresentava. Só que tinham times argentinos aí bem na fita. E uma coisa que eu queria falar também, o Rodrigão. Até queria a opinião de vocês dois agora. Vamos lá, já que é para brincar. O elenco que o Jorge Jesus pegou, as peças de reposição que ele tinha, eu acho inferiores a que o Felipe Luiz tem hoje em mãos, assim, né, cara? Você tem alguma coisa a dizer sobre isso? Ou vamos começar com... Vai lá, Rodrigão, você fala primeiro, depois o Luciano chega arrematando. Por isso que é difícil essa análise. Tem isso também. A gente tinha um excelente time titular, mas o banco, era Lincoln, Berril, eram esses caras. Entendeu? Hoje em dia a gente tem muito mais elenco. Talvez o time titular não seja igual àquele, porque os jogadores estavam muito jogador no auge, né? Exceção a Arrascaeta, que foi bem também em 2019, mas eu acho que agora ele está até melhor, né? Mas os outros jogadores estavam tudo no auge, talvez responsabilidade até do Jorge Jesus. Então é difícil a gente analisar isso, porque o Andinho citou aí a Libertadores. Realmente a gente pegou um time na final complicado, né? Como foi o Palmeiras agora também. Então, mas eu continuo, acho que o time de 2019 foi melhor, né? Eu acho que foi mais espetacular. Esse time foi mais espetacular. O Campeonato Brasileiro a gente ganhou com 90 pontos, recorde até agora. E só não foi mais porque na última rodada a gente deixou para o Santos lá. O Santos até goleou a gente, eu acho, na Vila. Isso mesmo. Porque a gente foi para o Mundial, né? Isso aí. Entendeu? Então, assim, aquele time marcou a época, cara. Marcou a época e foi um divisor de águas no futebol brasileiro. Até pela quantidade de técnicos estrangeiros que chegou depois. Chegaram depois. Chegaram depois, né? Então, quando viram... Então, eu sigo a linha de pensamento de vocês. Eu também ainda voto no Flamengo de 2019, porque, como o Anjinho disse, aquele time de 19 do Jorge Jesus, ele me mostrou algo que eu nunca tinha visto. Assim, algo que eu nunca tinha visto no futebol brasileiro, no futebol do Flamengo. Então, assim, foi algo novo, né? E, assim, também como vocês disseram aqui anteriormente,
era um time espetacular, né? Um futebol sensacional, que, assim, parou o Brasil, né? Ninguém esperava aquilo. Foi assim, o Flamengo de 2019 era um clube europeu, jogando na América do Sul, jogando no futebol brasileiro. Era uma coisa sensacional. Só que e o Jorge Jesus ainda não tinha elenco, ele não tinha peça de reposição. Era Berrio, era Lincoln, era Lucas Silva, era um banco de reservas horroroso. Hoje o Flamengo tem muito mais elenco, né? Tem muito mais time. O Felipe Luiz tem muito mais opções, né? Então você pode ver, a gente está discutindo aqui, ele vai botar Samuel Lino ou vai botar Cebolinha? Quer dizer, na época não tinha isso, entendeu? Então, assim, aquele Flamengo marcou época, aquele Flamengo marcou toda uma geração. E, assim, eu acredito até que tudo que o Flamengo veio ganhar depois, posterior a 2019, acho que a sementinha foi plantada lá atrás, entendeu? Se a gente não tivesse tido aquele 2019, talvez a gente não estivesse vivendo esse momento agora. Esse ano, esse intervalo de um ano aí espetacular, ganhando tudo, sendo o atual campeão de tudo aí. Entendeu? Acho que a sementinha foi plantada lá atrás. Então, aquele Flamengo ainda mais importante na história. Mas eu acredito também que esse Flamengo atual do Felipe Luiz, ele venha a ser mais vitorioso. Né? Até porque eu acredito e torço para que o Felipe Luiz seja mais longevo do que o JJ. Né? Eu acredito que ele vai ficar. Né? O que o JJ não fez. Ele chegou a renovar o contrato e na primeira proposta que apareceu da Europa, ele meteu o pé e tchau e benção. Ele deu as costas para a gente mesmo, que nem olhou para trás. Aquele lance da pandemia também ferrou muito o Flamengo, né? Assim, ferrou todo mundo. A pandemia prejudicou muito também. Eu acho que o Felipe Luiz aliás, o Jorge Jesus ia enfileirar títulos aí. Eu também acredito. Se ele continuasse, se ele permanecesse. Ele ia enfileirar, pô. E, por exemplo, o próprio Abel ia sofrer com isso. Porque não ia, Sim. Talvez, né? Mas foi o destino assim, né? E o próprio Felipe Luiz, se o Jorge Jesus tivesse continuado, né? Ele ia aprender muito mais também, né? Ia ficar mais tempo ali. Pelo menos mais 2 anos. Vamos supor, Jorge Jesus por 3 anos. Né? E o time de 2019, como vocês também falaram, muitos jogadores no auge, né? Você vê Gabigol voando, Bruno Henrique, o próprio Everton Ribeiro, né? O Diego Alves estava também numa fase espetacular. Os zagueiros, né? Pablo Mari e o Rodrigo Caio. Os laterais, né? O próprio Felipe Luiz e o Rafinha. Quer dizer, cara, o Gerson. Realmente, só a Arrascaeta que eu acho que hoje está num momento melhor ainda, superior do que ele fez em 19. Mas que 19 dele também já foi absurdo. Então, assim, é aquele time histórico, ele marcou toda uma geração. E eu acho que ele deu início, né? Ele deu o pontapé para essa era de ouro aí que a gente está vivendo desde então, né? Teve um ano ou outro aí que a gente ganhou menos títulos e tal, mas, assim, esse momento todo, a sementinha foi plantada lá em 19. Esse DNA, né? Esse resgate do DNA do Flamengo vencedor, né? Poderoso, que impõe respeito, vencedor de títulos, né? Então, quem resgatou isso lá atrás foi o JJ, né? Foi o trabalho que ele fez ali em 19. Lembrando aí quem está assistindo nossa live, nosso vídeo, né, pós-gravado aí, aqui ao vivo, não esquecer, né, cara, de deixar o like pra gente aí, que é muito importante, se inscrever no canal e seguir a gente também nas nossas redes sociais. Lembrando mais uma vez, a gente tem uma meta aí de 2.000 inscritos até o final de janeiro. A gente espera aí, com a ajuda de vocês, bater essa meta aí, chegar cada vez maior, né, o canal ir crescendo cada vez mais e acompanhando aí esse patamar do Flamengo. A gente espera que nosso canal também, que é pequenininho, consiga chegar aí cada vez dando um passo a mais, né, para o futuro aí, seguindo nosso trabalho aqui.